Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo episódio, nosso YouTubecast. Ainda não temos um nome, meu microfone está aqui porque meu último áudio ficou péssimo. Ainda não temos um nome, então vamos de YouTubecast. Vitória hoje vai interpretar a nossa personagem, não tão fictícia, e vai explicar para a gente o nosso caso de hoje. Vamos lá, Vitória, com você a palavra. Olá, hoje a gente está trazendo o caso da Renata, que ela abriu uma clínica há 2 anos. Ela começou com uma sala alugada e, com o aumento da demanda, ela alugou uma outra sala e trouxe uma fisioterapeuta parceira. Hoje a clínica ela fatura em média de 35 a 40 mil por mês, o que para ela parece um ótimo resultado. Mas junto com o crescimento vieram os custos. Cerca de 8 mil de aluguel, 4 mil de recepção, fora sistema, contador, materiais, repasse para outra fisioterapeuta. Ela paga tudo conforme chega, mas ela nunca parou para calcular o lucro real daquela empresa. Então, ela vê o dinheiro todo mês, mas ela tira para ela o que ela acha que sobra. Então, geralmente, fica para ela entre 8 a 12 mil reais, variando conforme o movimento. Certo. Então, quando acontece um mês mais fraco, férias ou algum cancelamento, o faturamento, consequentemente, ele cai e isso já é suficientemente para ela ficar insegura. Certo. Bom, ela não tem clareza nenhuma de números, de reserva financeira, de nada. Então, da Renata, nós temos. Ela não é gestora do negócio, ela simplesmente abriu uma clínica e ela viu a demanda e ela sublocou, por exemplo, ela contratou uma pessoa e está pagando ali o que ela acha que ela deve. Ou seja, ela tem uma clínica, ela não sabe o preço que ela deveria cobrar, ela não sabe quanto que ela paga de imposto, ela não sabe se ela tem... Vou colocar diferente. Ela não sabe se ela tem lucro e ela não tem o ponto mais importante, uma estrutura de gerenciamento de negócio. Seriam esses 4 pilares que a gente vai discutir hoje. Para vocês saberem, gente, eu não sei o que a Vitória vai me perguntar, tá? Então, as perguntas, vamos ver aqui. Com isso, a primeira pergunta era: qual que é a primeira organização financeira que mudaria o cenário dela atual? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando temos um negócio é olhar para a estrutura contábil financeira deste negócio. Qual que é a minha estrutura financeira? Eu tenho um prolabore ou um salário definido para eu começar a pagar as minhas contas na pessoa física? Ou seja, eu tenho ali uma média de receitas, então eu tenho sazonalidades, certo? Hoje uma pessoa me paga, essa pessoa vai ter um acompanhamento de X sessões, X meses, entra mais outra pessoa. Então, tem mês que eu tenho mais dinheiro, tem mês que eu tenho menos dinheiro. Como que é o meu planejamento? Como que é a minha estrutura financeira da pessoa física? Porque se eu sou um mau gestor na minha pessoa física, eu também sou na minha pessoa jurídica. Não tem como separar o joio do trigo. Não tem como eu separar o suco da açúcar. Tá tudo misturado ali. Então, se eu sou uma pessoa que eu não consigo gerir o meu dinheiro no CPF, eu também vou ter uma má gestão no meu CNPJ. Então, voltando para a sua pergunta, qual que é a primeira coisa que ela precisa entender? A primeira coisa que ela precisa ter é uma estrutura. Tanto uma estrutura na pessoa física, que vai fazer com que ela consiga fazer as coisas dela, que o dinheiro dela encaixe na rotina e que ela consiga tomar boas decisões financeiras na vida pessoal, quanto no CNPJ. Ela precisa ter uma estrutura de gestão de empresa, ela precisa sentar, literalmente, na cadeira de gestora de empresa, da empresa dela, e não só na cadeira de fazedora. Porque, neste caso, ela é um CLT Premium, que tem um horário disponível de acordo com a agenda dela. Porque se ela não sabe quanto que ela tem de lucro, se ela não consegue gerenciar o negócio, se ela não sabe o preço, ela não sabe quanto que ela imposto que ela paga, se ela poderia diminuir o imposto, se ela não sabe gerenciar o negócio dela, ela não tem uma estrutura de negócio sustentável.
ela tem um acúmulo na agenda, e que isso gera um benefício de recebimento de dinheiro. Então, este é o primeiro ponto, precisa ter uma estrutura, criar esta estrutura para que você consiga fazer as suas melhores decisões financeiras, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e caminhar dentro disso. Um exemplo. Vamos colocar aqui em questão emagrecimento, tá? Se você vai para a academia um dia, você consegue emagrecer 10 quilos? Não, você não consegue. Se você está de dieta, e você ficou aqui de dieta uma semana, você consegue emagrecer 10 quilos? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se você sair da dieta, então se essa dieta ela deixa de existir, e você continua só com o treino, bem provável que o seu peso ele volte a aumentar. Por quê? Porque você não criou uma estrutura de estilo de vida. Então, você precisa entender o seu cenário e ter isso como um estilo de vida, que é a questão da gente estruturar a nossa vida financeira para que se torne um estilo de vida, para que eu tome as melhores decisões financeiras com o meu dinheiro. Então, este é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto da nossa fisioterapeuta? Isso. Vamos lá. Fisioterapeuta Renata. Renata Ingrata. Lembrei da música. Vai. Pode fazer a segunda pergunta da Renata. A segunda pergunta? Bom, com esse faturamento de 35 a 40 mil, como que a Renata ela descobre o que é um lucro real daquela empresa, daquela clínica dela? Primeira coisa, é muito comum a gente querer saber o nosso lucro. Eu quero saber quanto que eu tenho de lucro. Só olhando para faturamento. E a gente não encontra este lucro porque eu preciso olhar para o faturamento, mas eu preciso olhar para os meus custos. Uhum. E eu também preciso olhar para a minha agenda, porque eu tenho um tempo limitado. Eu estou vendendo horas. Eu não estou vendendo, como é que chama isso aqui? Marcador de texto, que eu consigo produzir em massa e vender. Não, as minhas horas são limitadas. Então, se eu tenho um faturamento de 40 mil, 45 mil, média, o que eu preciso? A primeira coisa, se eu não sei quanto que eu tenho de lucro, eu preciso olhar para o meu preço de venda. Por que para o meu preço de venda? Inclusive, acho que fica aqui para a gente fazer o nosso próximo episódio, ou os próximos episódios, uma simulação de precificação. Para a gente colocar os custos, pode ser até da empresa da Renata, e fazer uma simulação de quanto deveria ser a consulta dela. Por quê? A pessoa olha o custo do consultório, a pessoa olha a água, a pessoa olha o condomínio, a pessoa coloca custos diretamente relacionados, o dinheiro que sai ali do bolso dela, né? Contabilidade, imposto e tudo mais. O que a pessoa deixa de olhar? Geralmente, ela não inclui o prolabore dela. Então, o meu prolabore, ele precisa estar embutido dentro do meu preço de venda. Jane, não está embutido o meu prolabore. Qual que seria o seu prolabore ideal? O meu prolabore ideal seria 15 mil reais. Seria o ideal para eu cobrir todas as minhas coisas da pessoa física. Será que a sua empresa ela consegue te pagar 15 mil reais? Vamos fazer a simulação. Então, eu preciso incluir o meu preço de venda. 15 mil reais do meu prolabore. Eu preciso incluir no meu preço de venda as especializações que eu quero fazer. A gente não inclui. O que a gente faz? Se sobrar, você paga, ou você usa o cartão de crédito para parcelar aquela especialização que você quer fazer. Então, você não inclui isso no seu preço de venda. Como é que vai sobrar o dinheiro? Não vai sobrar ser de luz. Não vai sobrar. Não vai sobrar. Você vai ter que deixar de fazer alguma coisa para esse dinheiro sobrar. Ele não está planejado ali. Então, você olha o preço, o seu prolabore, depois você olha especializações, aí você inclui o marketing, porque às vezes você só inclui as pessoas que você paga e você não inclui o tanto de tráfego pago que você quer pagar. Você não inclui congressos e olha que profissional da saúde vai em muito congresso, participa de muito evento. Você não inclui roupa. Júlia, eu vou incluir roupa na minha precificação. Cara, faz parte do seu negócio? Você precisa incluir, porque esse dinheiro vai sair de onde?
Aí eu tenho o meu custo total, de custo que eu quero fazer um rateio. Então quer dizer que de especialização, pelo tanto que eu já fui aqui, as coisas que eu quero fazer, vai dar R$ 500 por mês. De congresso, se eu for separar todos os meses e fazer uma reserva para ir em congressos, e quando eu for nesses congressos eu já tenho o dinheiro, vai dar aqui uns R$ 200 por mês, R$ 300 por mês. Disso, vai dar tanto, uma média de tantos reais por mês. Eu começo a prever estes custos. E aí eu tenho a minha base de custos fixos. Então, por exemplo, neste cenário, pode ser que a empresa da Renata tenha um custo fixo de todas essas coisas de R$ 30.000. Uma fatura 45. Ainda tem os custos variáveis. Jane, mas eu estou vendendo a minha hora. Então, se a minha consulta é R$ 300, cara, eu estou ganhando muito dinheiro. É só mais uma consulta. É só atender mais um paciente que eu consigo pagar ali uma parcela de um congresso. E se o paciente me falhar? Inclusive, essa retirada que ela faz de 8.000, R$ 9.000, que é o que sobra, é arriscado? Contando que ela não tem a reserva financeira para ela cobrir esses custos que ela tem? Pois é. Então, a gente entra num ponto de riscos, vamos dizer assim, porque se eu não tenho uma reserva na minha empresa, eu preciso de pelo menos 2 reservas. Uma do CNPJ e uma do CPF. Se eu não tenho uma reserva mínima do meu CNPJ e acontece qualquer imprevisto, qualquer queda de faturamento, o que vai acontecer ali? Eu vou precisar pegar um empréstimo, ou eu vou precisar usar o cartão de crédito. Ou eu vou usar o cartão de crédito como extensão da minha renda, eu vou ali, vou passar as coisas no cartão de crédito, e depois eu vejo como que eu faço para pagar, segura na mão de Deus e vai, Jesus abençoa, e aí a coisa dá certo, ou não, ou eu vou pegar um empréstimo, ou eu vou começar a captar empréstimo. E eu já vi casos de pessoas muito bem instruídas pegarem dinheiro com agiota. Sabe desses agiota que talvez não mata, só bate? Então, já vi. Inclusive, tem uma pessoa que ela acabou de quitar um empréstimo de R$ 20.000 com o agiota, porque o agiota ele não aceita o pagamento parcelado. Você vai pagando juros para ele ali e ele só aceita o montante integral. Então, se você pegou R$ 20.000, você precisa juntar os R$ 20.000 para lá e pagar ele. E no mais, ele vai cobrando juros mensal. Então, é um risco. E é um risco a pessoa não perceber que, como ela está na sazonalidade, muitas das vezes ela cria um estilo de vida com o valor mais alto da receita dela. Então, ela tem aquilo ali assim, se eu conseguir fazer R$ 45.000 no mês, eu posso ter mais gastos, porque eu consigo repetir isso, mas nem sempre consegue repetir isso. Pode ser que demore a repetir isso. E aí, se eu subo o meu custo de vida de acordo com o meu faturamento, eu vou ficar no 0 a 0. Eu não vou ter um dinheiro aqui sobrando. Eu vou... Você entende? Que uma hora ou outra, se eu não tenho da onde tirar, eu vou ter que recorrer banco, por exemplo? E aí pode ser que eu não consiga honrar o parcelamento com o banco, e aí eu precise renegociar, ou o nome vai ficar sujo, ou coisas do tipo. Isso acontece tanto no grande quanto no pequeno. Eu tenho clientes que devem pouco, e não são clientes que falam assim, não, recebe pouco. Não. Pessoas com faturamento de R$ 30.000 estão devendo 100, R$ 120.000. E tenho clientes que faturam R$ 800.000 e também estão devendo. Só que aí... E tudo isso porque a pessoa não criou uma estrutura financeira para que ela conseguisse tomar as melhores decisões ali dentro. E neste caso da Renata, ela não sabe o lucro dela. Pode ser também que ela não saiba quanto que ela paga de imposto. Por quê? Profissionais da área da saúde, a alíquota de imposto é de 15,5%. 15,5%. Então, olha só, uma conta aqui de padaria. Se ela fatura 45.000 e tem uma alíquota de 15,5%, ela vai estar pagando 6.975. R$ 7.000 de imposto, certo? Porém, se ela fatura 45.000 e ela tem um prolabore, ela não tem funcionários. Se ela tivesse funcionários, ela poderia usar
o salário desses funcionários para aumentar aqui o fator R, que é a folha de pagamento, para ela diminuir o imposto dela. Mas vamos considerar que ela tem só o Prolabore. Então, 45 mil, ela deveria ter um Prolabore de 12.600. Por 12.600, ela vai pagar aqui imposto de renda mais alto e ela vai pagar INSS, o teto do INSS mais o imposto de renda. Se ela tiver no Simples Nacional, para ela já não vale a pena mais. Aqui ela já está pagando mais imposto do que ela deveria. Então, talvez ela devesse ir para o lucro presumido, que ela vai pagar 13,33%. Ela vai pagar 5.995. Menos 7 mil reais é R$ 1.000 no mês de imposto, pago maior, que no ano dá 12 mil reais. Pô, 12 mil reais, será que não é economia? E isso se tratando da empresa do Simples Nacional, com 45 mil reais, e ela não tem funcionário. Agora, se eu tenho um faturamento menor, hoje eu tenho um faturamento de 25 mil. Se eu tiver aqui um Prolabore, uma folha de salário de 7 mil reais, então suponhamos que eu tenho um funcionário mais o meu Prolabore, eu vou pagar 6% de imposto. Eu não vou pagar 15,5% de imposto. Então, olha, de 25, 15,5%, dá 3.800, que é a alíquota básica. Aí o seu contador, ele precisa fazer o fator R. Então, eu tenho 25 mil reais, eu tenho o fator R, então eu vou pagar aqui 6% de imposto, 1.500. Você sai de 3.800 para 1.500, é 2.300 reais de economia todos os meses. No caso dela, por exemplo, poderia ser R$ 1.000 a mais no Prolabore dela. Ao invés dela receber 8 mil, ela receber 9 mil reais. Então, falta o profissional da saúde, o fisioterapeuta, ele olhar para a parte contábil e ele preferir, ao invés de uma contabilidade que entrega a guia, uma contabilidade que dê a ele uma estrutura de redução de imposto. Então, você conseguiria ajudar, assim como a Renata, como qualquer outra empresa, a entender os números de uma clínica como essa? Com toda certeza, porque aí a pessoa ela cria uma estrutura, tanto na pessoa física dela, e aí ela tem mais consciência no CPF, e ela também cria essa mesma estrutura no CNPJ. Então, a gente constrói isso junto com o cliente, e ele passa a entender o porquê ele precisa ter um Prolabore, ou porque o Prolabore dele não é salário mínimo. O salário mínimo é obrigatório, senão você fica tributado aí pelo seu lucro total, sem ter esses 50 mil. Mas a pessoa que ela negligencia esse olhar tributário, contábil, não sei disso, contador é pago para fazer isso, mas temos profissionais e profissionais. Do mesmo jeito que temos profissionais e profissionais em todas as áreas, na área contábil também. Então, você precisa ter um mínimo de entendimento e um mínimo de estrutura para você conseguir olhar para o seu negócio e falar: ok, aqui eu consigo diminuir, aqui eu consigo otimizar, aqui eu consigo colocar mais gás. Pô, R$ 1.000 a mais, ou R$ 2.300 a mais, igual nesse cenário de 25 mil. Será que você não poderia colocar, por exemplo, um aumento no seu Prolabore, ou criar uma reserva, ou investir em tráfego pago para trazer mais pessoas? Então, a pessoa que não enxerga isso, não enxerga a gestão da própria clínica, ela fica à mercê da sorte. Ela não sabe o que ela está fazendo que dá certo. Fica à mercê da sorte, entendeu? Então, para você conseguir ter uma visão de lucro, você precisa ter uma visão do negócio. Não é uma coisa que vai definir o lucro. São várias coisas, inclusive a sua cabeça de gestor. Certo. Para a gente finalizar aqui, com essa base mínima sobre a estrutura financeira, o que você recomenda para a gente? O que a gente pode fazer? Assim, o ponto inicial ali para a gente, né, já começar
buscar ajuda, buscar você para nos ajudar? Busquem-me, estou à disposição, estou disponível. Olha só, a primeira coisa que você precisa fazer é alinhar a prioridade da cabeça com as prioridades do bolso. Como assim, Jane? Que papo louco que é esse? Um exemplo. Pode ser que a Patrícia, ela tenha uma prioridade de criar reserva. Cara, eu quero muito criar reserva para o meu negócio, porque eu quero tirar férias, eu não aguento mais, eu não aguento entrar um mês mais com essa vida. Todo mês é um pânico, eu não sei se vai dar, se eu vou conseguir pagar as pessoas, até chegar numa certa data que eu consigo pagar todo mundo. Então, a Patrícia, ela quer muito criar essa reserva. Quanto será de dinheiro? Vou pegar aqui os meus dinheiros. Quanto será de dinheiro que a Patrícia ela tira para reserva? Você falou para mim que ela tem sublocação, ela paga uma pessoa, ela paga a contabilidade, ela paga o imposto, ela paga o salário dela, ela paga, por exemplo, tráfego pago, ela paga social media, o que mais que ela paga? Aluguel, condomínio, Recepção. recepção. Quantos de dinheiro que a Patrícia tira para reserva? Ah, Jane, não sobra. Enquanto você entender a reserva como o que sobrar, não vai sobrar ser de luz. Não vai sobrar. Ou você faz sobrar, ou você coloca a reserva como um boleto. A verdade é essa. Coloca a reserva como um boleto a ser pago, e aí ele vou incluir este valor de reserva dentro ali dos boletos a serem pagos, e eu vou tirar aquilo ali. Não vai sobrar, porque sempre vai ter alguma coisa que você vai comprar, você vai ver ali R$100. Ai, Jane, com quanto que eu começo? Cara, se você consegue começar com R$50, comece com 50. Se consegue começar com 1.000, comece com 1.000, mas começa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é alinhar as minhas prioridades da minha cabeça com a minha prioridade do bolso. Eu não posso ser incoerente de falar que eu quero uma coisa e fazer outra totalmente diferente. É por isso que a gente precisa ter o quê? Uma estrutura mínima que eu vou colocar ali na minha rotina. No início, fica meio que, meu Deus, preciso fazer. Depois fica automático. É igual quando você começa a atender. No início você tem dúvida. No início você não sabe se é nesse ponto da pessoa que você pega. Se você pega aqui, se você pega aqui, você pega aqui. Mas depois, com a prática, aquilo virou automático. O seu dedo já vai automaticamente. Ah, eu não dei um branco no meu CPF. Se eu colocar aqui no teclado, minha mão digita meu CPF sozinha. Meu dedo sabe qual é o número do meu CPF. Então, a estrutura ela é criada para entrar no automático. Só que você está no automático de hábitos ruins com dinheiro. Então, para você começar de tudo, pense em termos de alinhar. Prioridade que eu tenho na minha cabeça, eu penso uma coisa, mas eu faço outra completamente diferente. Isso a gente faz no planejamento financeiro, que é montar a sua pirâmide de prioridades. A base é o mais importante, o topo é o menos importante. Chama quanto custa para me sentir feliz. Se você tem interesse de fazer, pode mandar aqui que a gente agenda para você fazer a sua pirâmide de prioridades e você saber quanto te custa se sentir feliz. O segundo ponto que eu diria que minimamente, né, eu já tenho aqui alinhamentos das minhas prioridades, eu olhar o cartão de crédito como meio de pagamento e não como despesa. É muito comum eu perguntar assim, quanto que você gasta de alimentação? Não sei, tá no cartão de crédito. Quanto que você gasta de iFood? Não sei. O meu cartão de crédito é R$5.000. Falei, tudo bem, mas o que tem dentro do seu cartão de crédito? Queremos saber o que tem dentro do seu cartão de crédito, porque ali estão os seus hábitos, ali estão as suas prioridades. Ah, já dentro do meu cartão de crédito tem Uber, iFood, Amazon, não sei o que. Ali estão as prioridades. Né? Você entende? E aí a pessoa coloca o cartão de crédito como uma conta fixa. Não é uma conta fixa. O cartão de crédito é um meio de pagamento. Você entender que o cartão de crédito é um meio de pagamento e não uma conta fixa. Olhar para o que tem lá dentro. Você já definiu as suas prioridades. Agora você está definindo
o que é prioridade. Você está alinhando o bolso com a mente. Então, olha, eu vi aqui que eu estou gastando de iFood R$ 1.000 por mês. Eu atendi um casal de psicólogos e eles estavam gastando R$ 2.500 de iFood por mês. Eu falei, gente, faz sentido isso? Ah, já não é porque a gente termina tarde, não sei o quê, não dá tempo, não. Eu falei, o que vocês pedem no iFood? Ah, geralmente um espetinho, coisa do tipo. Eu falei, não seria mais fácil, o mais barato? Fácil não é, mas mais barato, vocês terem uma carne que vocês possam fazer na airfry e comer churrasco? Ou contratar uma pessoa para fazer comida e fazer a comida para uma semana, e não que se você vá jantar todo dia aquela comida congelada, mas que você tenha para os momentos mais apertados. Isso chama comprar tempo. Gente, eu comprei tempo comprando uma lava-louça. E fica mais econômico também, né? Você entende? E aí, por exemplo, você conseguiu economizar R$ 500 aquilo ali. Você não precisa parar de viver. Você não precisa parar de pedir. Coloca um limite. Às vezes você está pedindo no automático. Você habituou a pedir. Se você consegue desses 2.500 economizar 500 e colocar isso lá na reserva, já é um caminho muito andado. Já é alinhar o que você pensa com aquilo que você faz. O terceiro ponto para a gente finalizar aqui seria começar a questionar. Comece a questionar. Questione. Se você atende no CPF, questione. Será que isso aqui é mais barato? Será que eu posso ter uma estrutura que melhore a questão do meu imposto? Será que eu estou pagando aqui o imposto certo no meu CNPJ? Será que isso aqui não está muito alto? Será que isso aqui não está barato demais? Estou emitindo nota fiscal para todo mundo? Vocês sabem que a gente tem uma cultura de emitir nota fiscal só para quem pede. É o que a gente mais vê por aí, né? Ah, o ano não me pediu, então não vou emitir nota. Mas será que essa questão de não me pediu, não vou emitir nota, a reforma tributária, split payment, vai descontar na fonte o seu imposto antes de você receber? Você tem uma estrutura para isso que vai acontecer em 2027? A sua contabilidade te deu essa estrutura? Te deu essa informação? Porque a gente passou para todos os nossos clientes de forma individual, cada um com a sua particularidade do seu CNPJ. Não foi tipo assim, toma aqui, lê uma cartilha e faça o que quiser com isso. Não, olha só, seu CNPJ tem isso e isso de particularidade, vai afetar em você aqui, aqui e aqui. Isso é estrutura financeira. Isso é estrutura contábil. Isso você não consegue pagar com R$ 200 contabilizei, sinto muito. Que aí é só emissor de guias. Então a pessoa precisa começar a pensar e a entender o que ela realmente quer. O que ela está buscando? Ela está buscando uma contabilidade para emitir um imposto? Ela está buscando uma estrutura contábil, financeira, tributária? Bom, se for esse caso, estamos à disposição. Porque é isso que a gente faz. Inclusive, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, compartilhe sua história aqui, para a gente analisar seu caso. Isso, deixa a sua história aqui. Pode ser a história de um amigo. Talvez você não queira abrir. Assim, não, um amigo mandou perguntar. De um colega ali. Pode deixar aqui nos comentários que a gente vai trazer história para a gente resolver os problemas, tá? Por enquanto, a gente está contando essas histórias. São histórias reais, são histórias que acontecem, que vieram para a gente, né, alguns clientes, mas a gente omite o nome para preservar a identidade da pessoa, obviamente. Mas, se esse vídeo está fazendo sentido para você, ou se você conhece alguém que fala, cara, essa pessoa precisa ouvir isso aqui, por favor, por gentileza. Não hesite em encaminhar. Já deixa seu like pro YouTube. Entender que é um conteúdo relevante. Comenta aqui, nem que seja bater uma palminha. Pô, incentiva as pessoas que estão começando, que não tem nem nome aqui ainda nesse quadro. E estaremos de volta na próxima sexta. Gente, hoje é sexta-feira de carnaval. Por isso que eu tô com post-it. Mentira, esse negócio, mentira. Estamos sexta-feira de carnaval, ao vivo, fazendo um conteúdo denso, né? Mas é esclarecedor. Se você conseguir ouvir, entender, pegar todos esses pontos aqui, você consegue tirar muito proveito para o seu negócio. Então,
se inscreve no canal, ativa a notificação, envia, compartilha. E beijos e até a próxima sexta com mais um caso. Qual vai ser o nosso caso? Será surpresa? Não sabemos ainda? Surpresa, Pode ser o seu caso. Pode ser o seu caso que a gente